Se Deus fizer, Ele é Deus. Bom dia, igreja! Estamos juntos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. E é com muita alegria que eu quero colocar aquilo que Deus tem colocado ao meu coração, na meditação deste livro maravilhoso de Efésios, que atravessou a história e chegou às nossas mãos, para que nós absorvêssemos o seu conhecimento, o seu entendimento e, aplicando ele, pudéssemos ser mais que vencedores em Cristo. Tivéssemos o desenvolvimento da nossa fé, de forma a suprir a necessidade de manter viva a nossa chama, a chama da esperança que habita em nosso coração, a partir do momento que entregamos as nossas vidas ao Deus da palavra que nos salva e que peleja para que venhamos a crescer no entendimento desta maravilhosa graça, deste maravilhoso ser que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar com vocês nessa manhã este estudo de Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 13, que diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pela tua palavra, que vem de encontro ao nosso coração. Este texto que contém grandes e profundas verdades que cercam as nossas vidas e que tem influência tanto para o bem quanto para o mal. E por isso que eu quero pedir que o Senhor venha a nos revestir, nos fortalecer, nos conceder instrumentação para que venhamos a vencer o mal que nos rodeia. É que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Quanto ao mais, ou seja, ele acabava de explicar a questão hierárquica de pai e filho, de patrão e empregado, do relacionamento do marido com a sua esposa, fazendo aquela ilustração de Jesus Cristo com a igreja. Ele tratou estes relacionamentos e agora ele vai partir para uma esfera individual, de uma postura do ser cristão e a sua verdadeira luta para estabelecer a vontade de Deus na sua vida, para conhecer o verdadeiro saber de contra quem nós devemos lutar, qual é a nossa postura diante de determinadas situações. Por isso que ele afirma, quanto mais sede fortalecidos no Senhor. O que significa isto? Ser fortalecido no Senhor. Veja, a Bíblia é bem clara que na nossa fraqueza é que nós somos fortes. Quando nós nos humilhamos é que seremos exaltados. Quando dependemos de Deus e o invocamos, temos a experiência da sua força, do seu poder, atuando em determinadas questões da nossa vida. Isto é fé. Isto é a disposição de fé que nós devemos viver. Ser fortalecido no Senhor é depender totalmente do Senhor.
Por mais que você tente controlar, por mais que você seja preparado para determinadas ações, se você realizá-las de forma pessoal e sozinho, você tem uma ação, pode ser até boa. Mas e se você invocar a Deus para caminhar com você? E se você invocar a Deus para guiar você? E se você invocar a Deus para que Ele possa atuar em seu benefício? Revelar a sua vontade para você, e você, na direção dos seus passos, ser direcionado nos seus passos à condição correta. Por isso, no Salmo 119, né, ele afirma: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Ou seja, na meditação da palavra, nós tomamos a direção. Por isso, entenda que ser fortalecido no Senhor significa que nós não temos a solução para tudo na nossa vida. A solução não reside em nós. Nós cremos no Deus da solução. Aquele que pode resolver em sua soberania tudo. Porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele não divide. Mas quando nós o invocamos, ele se agrada de nossa dependência dele. E nós demonstramos a fé e por isso o agradamos, para que a sua glória venha sobre nós e nos gloriemos nele. Veja essa inter-relação de fé, força, vitória. De ter Deus contigo, de reconhecer Deus no seu caminho, nas suas relações, nas suas decisões, nos seus objetivos, em toda a sua vida, em toda a sua experiência física, mental, emocional, espiritual. Isso é a verdadeira fé. Essa é a verdadeira fé que agrada a Deus. E ele continua. E na força do seu poder. O que ele quer dizer na força do seu poder? Ou seja, nós sejamos fortalecidos no Senhor e soma-se aí algo. Na força do seu poder. O que é poder? Ah, eu posso fazer tal coisa? Pode. Mas nós chamamos Deus de El Shaddai, o Todo-Poderoso. Nós sabemos que a força e o poder de Deus que nos salva, que nos concede vida eterna, é declaradamente aberta e explícita na cruz. Onde que está a força do seu poder para suprir todas as nossas necessidades? Salvação, orientação, paixão, emoção, amor, meditação, humilhação, dependência. Crer na soberania significa que Deus é soberano para decidir todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. E por ser santo, ele está à parte. Então, ele é o todo-poderoso. Como que nós temos acesso a esse poder? É a palavra da cruz, meus irmãos. É a palavra da cruz que nos concede esse poder. 1 Coríntios 1,18 diz: ora, a palavra da cruz é deveras loucura para os que se perdem, mas para nós é o poder de Deus. Esta palavra é o poder de Deus para atuar, para guiar, para salvar, para libertar, para abençoar, para solucionar. Porque loucura é rejeitar essa palavra. Ou seja, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Aquele que está sobre ela caminha em solo firme.
Mas aquele que a pedra cair sobre ele, não há como se sustentar. Olha o que diz aqui em Jeremias, capítulo 8, no versículo 9. Quando o homem julga que ele é capaz, ele é chamado de sábio. E veja como ele diz, no 8, versículo 8 e 9. Como, pois, dizeis somos sábios e a lei do Senhor está conosco? Pois, com efeito, a falsa pena dos escribas a converteu em mentira. Ou seja, não é na sabedoria humana, na capacidade humana que nós vencemos e somos abençoados. Não. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Veja, toda a construção, toda a condição deste mundo que nos cerca foi construída por esta vã sabedoria. Que mundo terrível! Que mundo tenebroso! Que mundo injusto! Que mundo mentiroso! Construído pela sabedoria humana. A sabedoria sem Deus. Veja, é importante a gente entender que a sabedoria, essa loucura da cruz, a palavra de Deus, ela é loucura. Por quê? Porque como? Se todo Deus ele é mais forte, ele é aquele que decide e que não se preocupa com o ser, não se preocupa com... ele faz, simplesmente faz e ferre-se quem não está lá embaixo. Mas esse Deus se compadece. Esse Deus, pela expressão da sua cruz, ele declara o seu amor e desejo em nos salvar. E esta é a força de poder dele que atua em nós. Esta é a linha de ação dele para que ele possa nos fortalecer, nos empoderar, nos abençoar, nos salvar, nos guiar. É a única via de bênção. Porque se você não crê na cruz, não crê no sacrifício, você não é coberto pelo sangue e você está debaixo da ira, do desprezo de Deus. Mas uma vez que você aceita, você está debaixo do amor, do favor de Deus. Nós que temos o Espírito, devemos ser fortalecidos nessa condição, de sermos guiados pela sabedoria de Deus por meio do seu Espírito que em nós habita. Olha o que diz 1 Coríntios 2, de 12 a 16, que diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. E não pode entendê-las, porque elas só conseguem ser entendidas de forma espiritual, espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem que conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Vocês perceberam que esta força, este poder que ajuda a gente, que suporta a gente, que conduz a gente, é a verdadeira força de vida que jorra para a vida eterna, que lança-nos para a vida eterna, que traz conceitos eternos para o nosso tempo agora, findável, que nos concede valores eternos num tempo findável de fim, que tem um começo, meio e um fim. Você transcende essa situação quando você crê. No versículo 11 diz: revestivos de toda a armadura de Deus,
para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Veja, quando você atua no mundo espiritual e você sai debaixo da ira, você tem que entender que existe um inimigo ali. Existe alguém que foi gerado antes de você, é um ser eterno e que conhece as suas fraquezas. Satanás, ele tem a capacidade de nos tentar. Ele tem o poder de nos tentar nas nossas fraquezas. Ele conhece a sua natureza, ele conhece a sua estrutura. Ele é um ser eterno e que contempla, desde a queda até os dias de hoje, como o homem reage a determinadas situações. Não se brinca com ele. Não se joga xadrez com ele. Não tenta enganar ele. Apenas pelo conhecimento da palavra, usando o está escrito, nós temos a possibilidade de vencê-lo. Porque ele é ardiloso. Ele não desiste. Ele tem um certo poder para atuar. Permissivo. Debaixo da soberania de Deus. Quando você se coloca contrário à vontade de Deus, ele pode atuar. Te enredar. Quando você não confessa um pecado cometido, quando você não reconhece uma ação delituosa como pecado, ele passa a ter uma certa legalidade na ação da sua vida. É através dessa palavra, da palavra da cruz, do poder de Deus, que nós temos a vitória sobre o nosso inimigo espiritual. Ao nos submetermos à palavra de Deus, temos a certeza de que Deus é por nós. E ele não pode negar a si mesmo. Aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Por isso, ele se agrada quando nós nos aninhamos, quando nós nos postamos numa circunstância de adoração. De não perguntar o porquê eu estou passando por determinada situação, mas como eu saio dela? Como eu soluciono ela? Me guia, me ajuda, me abençoa. 1 Coríntios, capítulo 8, mostra como ele atua, como este inimigo atua. Aqui ele está falando a respeito de comida sacrificada. Mas como que ele atua em meio aos filhos da desobediência, e como ele exerce esse poder sobre nossas vidas que cremos. Olha o que ele diz lá, em 1 Coríntios 8, no versículo 5 e 6, que diz assim: porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Opa! Existem cultos idólatras de demônios, de seres que são deuses. Uma letrinha minúscula. Dá para identificar muitos deuses nos ídolos, né? Nas religiões. Senhores que determinam certas posturas religiosas contrárias à vontade de Deus e perseguem o povo de Deus. No versículo 6, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por Ele. Ou seja, tudo que vivemos, tudo que fazemos, tudo que buscamos, seja nele. Porque ele é o único Deus, ele é o Deus maior. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é aquele que está acima dos céus, acima dos demônios, acima dos anjos, acima da criação, acima dos homens, acima de tudo.
É Ele que controla tudo na sua soberania. E a nossa postura de poder está na submissão a este Senhor. Porque 1 Timóteo 2,5 diz o quê? Ora, um só Deus e um só intercessor, mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então nós não nos submetemos a nenhuma outra visão religiosa que não traga o nome de Jesus. Pedro, em Atos, no capítulo 4, no versículo 12, diz que há um único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. O nome de Jesus. Logo, não há confusão de fé, de credo. E se não há confusão de fé e de credo, nós não podemos ser enganados e cair nas ciladas de Satanás. Sabemos que foi ele que tentou Adão e Eva. Foi ele que roubou a nossa paz, mudou o curso da história da raça humana e tomou para si o poder da morte. Olha o que diz lá em Hebreus 2,14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Ou seja, Deus nos liberta do medo da morte, porque nossa perspectiva com relação à vida é eterna. E ele tira este poder das mãos do diabo na cruz. Então, Deus coloca o diabo na parede. Por que Satanás fez cair Adão e Eva? Veja, a rebelião angélica ocorre num determinado momento aí da criação, talvez, da criação das estrelas aí. Deus não fez os anjos como nós. Os anjos foram feitos um a um. Nós somos nascidos, nós somos gerados em carne, do relacionamento de um homem com uma mulher. Mas Deus não fez os anjos como nós somos feitos. Deus fez os anjos na eternidade, com uma substância totalmente diferente da nossa, de uma constituição física totalmente diferente da nossa. Eles não são nossos pares. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas do pó da terra, num corpo físico. Mas o que fez Satanás quando fez o homem cair? Ele queria colocar Deus em xeque. Ora, se eles foram feitos à sua imagem e semelhança e você vai salvar, por que você não não traz uma solução para a nossa rebelião, para o nosso motim? Afinal, em Apocalipse 12, afirma que ele arrasta 1/3 dos anjos. 1/3 destes anjos celestiais que foram feitos um a um por Deus e que contemplavam a sua glória, caíram com Satanás. E ele queria que Deus tivesse uma outra posição sobre a condenação dos anjos e dele que caíram com ele. Essa é uma tese que eu tive como mais coerente da queda dos anjos e do porquê Satanás usa a serpente para fazer com que Adão e Eva viessem a cair. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, não se submete, não muda, porque ele é imutável por princípio, ele não muda. Mas ele quer demonstrar, quando ele afirma que do descendente da mulher, do sêmen da mulher, viria aquele que iria ferir a sua cabeça, viria aquele que seria a sentença de morte de Satanás, Jesus, lá em Gênesis 3,15. E ele coloca, então, a gente como um espetáculo, como um grande palco
em que essa luta está sendo travada. Veja, ele escolhe a terra, ele escolhe este mundo, ele escolhe a cada um de nós, que não o vemos e pela fé cremos no seu amor, para nos submetermos a ele sem vê-lo. Os anjos que o viam se rebelaram. E nós que não o vemos, queremos ser próximos. Por isso que nós afirmamos coisas que os anjos anelam prescrutar. Nós afirmamos coisas que os anjos são ministrados pela postura de nossa fé, pela postura de nossa adoração, de nosso sacrifício, da vontade carnal, porque fomos gerados em pecado. Mas lutamos para viver na eternidade com Deus. Veja, ele pôde aperfeiçoar o nosso ser por meio da nossa fé. Ele pôde aperfeiçoar o nosso ser por meio da nossa cruz. Porque nós não o vemos. Olha o que diz em 2 Coríntios 4, de 17 e 18, que diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Logo, nós temos essa diferença entre os anjos. Porque nós atentamos a coisas que a gente não vê, e a gente procura compreender pela palavra de Deus, e isso é agradável a Deus, que nos revela mistérios espirituais, mistérios eternos, e nos reveste de poder para vencermos o mal, que viajou por toda a raça e que a condenou à morte. Nossa perspectiva é eterna, a nossa sede é por vida eterna. Por isso que os anjos celebram quando alguém se converte, quando alguém se batiza, por sua livre e espontânea vontade. E escapa da condenação reservada ao diabo e os seus anjos. Veja, a condenação do inferno é reservada ao diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Jesus, a própria palavra de Jesus afirma isso. Quando Jesus afirma, lá na condenação, 25, 41, que diz assim: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Isso é a condenação para a entrada no milênio, no final da grande tribulação, onde ele está separando os para a direita os salvos e os para a esquerda os perdidos. Então o rei, aqui com letra maiúscula, no texto, Jesus, reinando agora, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Isso se inicia ali e é cumprido em Apocalipse. Ele demonstra ali essa realidade e ele é cumprido ali em Apocalipse 12, 9, que diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Olha, ele está se cumprindo, esta realidade de condenação está se cumprindo, será cumprida quando Satanás vir tentar, literalmente, na grande tribulação, onde o anticristo será habitado por ele e será lançado depois de vencido aqui. Será aprisionado por 1000 anos, onde haverá maravilhas de Isaías 11. Paz reinando, Israel em sua soberania governando as nações.
onde ele tornou isso possível, onde ele tornou isso, a nossa vitória possível sobre esse anjo poderoso que nos tenta, que arma cilada, era uma serpente ali, e hoje, pela alimentação do pecado, se tornou um dragão feroz, onde ele é adorado como assim ele é em determinados países, em determinadas religiões, que se submetem diretamente ao dragão. Não há como vencer pelas nossas próprias forças. A única forma de vencer é pela palavra da cruz, segundo Colossenses, capítulo 2, versículos 13 a 15, que diz assim: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Nós não somos capazes de obedecer à lei de Deus. Nós não somos capazes, porque nós somos como uma vala de coisa ruim, que arrasta tudo que é podre. Nós somos como esta vala para que nada se presta. Mas o amor de Deus, por meio da cruz, nos concedeu vitória e vem nos purificando, limpando o nosso interior, tirando toda a ilegalidade deste espírito que atua nos filhos da desobediência, nos limpando, nos purificando, nos santificando, separando a gente de todo o valor humano, temporal, terreno. E nos preparando para vivermos eternamente. Onde foi esta vitória? Na morte de um justo, no sangue sacrificial, vertido na cruz do Calvário, que ao tocar esta terra, resgata para si, resgata para Deus, homens e mulheres pela fé. Foi ali a sentença de morte deste diabo, que está atuando ainda, que ainda tem o poder residual, mas que já não tem poder sobre nós. Por quê? Versículo 15. Despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que maravilha! Que vitória maravilhosa! E que diz assim no versículo 13, no versículo 12, perdão, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O que são principados? Veja, eu vou ser breve nessa meditação, porque senão nós estenderíamos muito este estudo. Existem autoridades espirituais, tanto para o bem, como Efésios 3:10, quanto para o mal, que é neste caso aqui. Quando cita principados, denominando-se posições hierárquicas, príncipes que regem um poder, determinadas áreas, regiões, legiões, ações. Eles estão acima de potestades, de poderes, advindos da multiplicação do mal entre os seres humanos. A idolatria, a maldade, a impiedade, a mentira potencializa a ação destes demônios com domínios territoriais, sensoriais, que influenciam os homens que dominam este mundo, que literalmente venderam a sua alma para o diabo e o adoram descaradamente e investem em todo tipo de atuação do mal entre nós. O diabo tem poder, ele tem riqueza,
Ele tem beleza, mesmo que produzida de forma artificial, ilusória. Ele dá poder ao homem para realizar o que ele quiser. Matar, roubar, andar de carrão, se orgulhar, de fazer o mal. Ele se infiltra. Esses principados, essas potestades que habitam neste mundo tenebroso, ele se infiltra em todo tipo de organização humana. Lá em 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz, o mundo foi entregue a Satanás. Ele roubou a governança deste mundo de Adão. E estabeleceu o seu domínio, a sua ação, que só pode ser resgatada por Deus, que só pode ser resgatada pela cruz, onde ele foi desprezado na sua atuação, onde ele foi vencido no seu poder de morte. Por isso que eu chamo esse sistema que atua no Ocidente de capitalismo. Por isso que eu chamo essas questões de governo de demoniocracia. Ele se infiltra na educação, ele se infiltra na política, ele se infiltra por meio da corrupção na administração pública. Nós temos hoje homens elogiando ditaduras, influenciando interesses nacionais e internacionais para tirar a nossa Amazônia, por exemplo, quebrar a soberania de países, elogiar ditadores sanguinários, implementar políticas públicas de ideologia de gênero para crianças. Veja, eu posso ter amigos homossexuais, heterossexuais, bissexuais. Eu tenho amigos. Eu não coloco a sua opção sexual como uma questão de amizade. Veja, nos é dado o desejo e a necessidade de evangelizar, de atuar no meio social e de desfazer as obras do inimigo. Se uma criança é instruída de forma... Você vê como ele penetra na educação, tentando corromper o pensamento das crianças, destruir a criança no seu nascedouro, porque quando ela vier a envelhecer, ela vai ser muito fácil de ser manipulada, dobrada, quebrando todo o conceito da visão de Deus para o mundo, da visão de Deus para a verdade. Nós oramos o Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na terra é feita a vontade de Deus. Que tipo de autoridades estão governando ali no Congresso Nacional? Que tipo de autoridades estão governando junto ao Judiciário, na Corte Suprema? Você acha que é a autoridade de homens que temem a Deus? Você acha que é a autoridade de homens que temem e que vivem a sua vida pautadas na vontade de Deus ou não? O que você acha? Faça você a sua seu próprio conceito, a sua própria avaliação. Veja, nós vivemos numa sociedade hoje, vou citar o Brasil, por exemplo, que as pessoas cometem toda sorte de crimes, levantam todo tipo de inverdade para a manutenção do seu poder. Elas procuram até tratar assassinos como pessoas boas. O homem colhe aquilo que ele planta. E nós estamos vendo aqui que existe hierarquia. Nós temos a hierarquia celestial do bem, Pai, Filho, Espírito Santo, anjos, igreja. Há uma hierarquia, há uma submissão. Nós temos aqui a hierarquia do mal, principados, potestades, dominadores, forças espirituais do mal, que atuam nos seres humanos, que se alimentam do roubo,
da morte, da destruição, da fome, do sexo sem compromisso, desvairado, da pedofilia, das transgressões sexuais. O que dizer, então, das organizações religiosas dominadas pelo orgulho, ele influencia as religiões criando seitas, intrigas, porfias, separando irmãos de irmãos, pregando um evangelho de riqueza, não de sacrifício. Um evangelho que não nos leva ao temor, mas sim somente procurar o favor, o benefício, o coaching. Isso é diabólico. Isso é egoísta. Isso está longe do evangelho. Mas no temor nós devemos eleger pessoas que temem, agir em diversas esferas da nossa sociedade, inclusive política. Inclusive política. Para que estas impropriedades, para que este governo anticristão, para que este governo anti-Deus não venha cumprir com suas pautas, fechando igrejas, proibindo o culto, desprezando a nossa fé, impedindo o exercício da nossa fé, no artigo 5º da nossa Constituição, rasgando a nossa Constituição para cumprir os seus desvarios. E veja, estes homens têm muito dinheiro. Esses dominadores que habitam nas regiões celestes enriqueceram pessoas más. Pessoas que querem destruir a fé cristã. E a gente se furta de tudo isso, e por isso eles têm se assenhorado de todas as esferas da nossa sociedade, como professores da educação, como políticos nas esferas municipal, estadual e federal, como jornalistas que trazem inverdades ou análises pautadas de cunho ideológico. O marxismo cultural é implementado para que pessoas ajam de forma da esquerda, que tenham pensamentos de esquerda, e nem saibam disso. Eles são comunistas e não sabem, eles são socialistas e não sabem, eles são ditadores e não sabem. Eles são objetos úteis de manobra, de implementação de uma ideologia que matou milhões e milhões de pessoas e que não vem da parte de Deus. Hoje o Brasil está cercado dessas visões ideológicas de ideologia política. O que dizer, o que fazer então? Se a nossa luta não é contra a carne e o sangue, orar, jejuar, pelejar pela transformação e o impedimento de que essas vontades ideológicas e destruidoras venham a ser implementadas na nossa sociedade, para que não venhamos a ser vítimas de tais políticas destruidoras, de tais ações de um sistema corrompido pelo mal e que favorece o pecado em detrimento da honra, favorece a mentira em detrimento da verdade, favorece o bandido em detrimento da vítima, o assassino em detrimento da vítima, uma justiça torcida, corrompida, baseado no orgulho e no desejo de poder. E é interessante, meditando sobre isso, dinheiro essas pessoas têm. E se eles querem o poder, não é o poder para fazer o bem. É interessante. É o poder para fazer o mal. É o poder para implantar o mal.
na força do seu braço, na força da mentira, na força do roubo, na força do assassinato. Eles querem implantar o mal, cumprindo a vontade destas forças espirituais. Portanto, nesse versículo 12, nós compreendemos que tudo que é gerado no mundo material advém do mundo espiritual. O princípio de ação, a semente de ação é no mundo espiritual. Da mesma forma, para o bem. Quando ele diz lá em Mateus 6,33, você sabe que eu tenho me confundido com esse versículo, né? Quando ele fala, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, ele estabelece o princípio espiritual dessas coisas. No versículo 36, é isso mesmo, 33, é isso mesmo. Ou seja, ele fala, buscai, pois, em primeiro lugar o reino, o mundo espiritual. E todas as demais coisas, ou seja, a comida, a vestimenta, aquilo que é necessário para a vida. Infelizmente, muitos países não têm tido o que é necessário para a vida, por causa da implementação destes governos espirituais na vida de homens ímpios que não temem a Deus. Por isso a gente termina essa meditação no versículo 13, que diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. No sistema, na meditação profética, nós vamos perder. A verdade vai perder para a mentira. O amor vai perder por o ódio. Tanto que ele fala, se não abreviasse a minha vinda, nenhum seria salvo, porque o amor vai se esfriar no final dos tempos. Os governos totalitários, ditatoriais, vão convergir em um governo único. O governo do anticristo. Ali as pessoas serão obrigadas a se marcar. Obrigadas, porque senão elas não terão salário, não terão como ganhar dinheiro, não terão como comer, beber. Ou seja, o governo está caminhando por um só. A nova ordem mundial caminha para isso. A zona do euro. O desejo deles fundarem a URSAL, a União das Repúblicas Latino-Americanas, Sul-Americanas. Ou seja, todo esse desejo de unificar nada mais é do que criar os 10 reinos, os 10 artelhos de Daniel, para convergirem num único governo, o governo do anticristo. Eles acham que isso é bom. Estes deuses acham que isso é bom. Tem uma aura de bom, de positivo. A picanha vai ficar para eles. O governo e o poder deste mundo vai ficar para eles. Para aqueles que acreditaram, serviram e vão votar neles, vai sobrar o osso para roer. Porque não tem almoço grátis para todo mundo. Não tem filé mignon para todo mundo. Não tem picanha para todo mundo. E o nivelamento de um governo único é o nivelamento da pobreza. Porque se não existe a meritocracia, por que eu vou estudar e me esforçar para ser médico? Por que eu vou estudar e me esforçar para construir uma empresa e ganhar e ter lucro com ela? Não. Eu vou largar mão. Por quê? Vou depender somente de quem vai me dar alguma coisa. Entenderam isso? Logo, a gente precisa estar firme, fortalecido na força do poder de Deus, para que o nosso interior possa ser revestido de poder, resistindo ao diabo, resistindo ao dia mau. O mal cabe a seu próprio dia, reserve o teu amanhã ao Senhor. Para que mesmo diante de um governo desse, para que mesmo diante de enormes perseguições, para que mesmo diante desse politicamente correto que cala a nossa boca, que impede a gente de cultuar, que impede a gente de falar a verdade, que vem com
uma política de encarceramento que a gente não pode abordar sobre o assassinato, que a gente não pode se armar para nos defender, que a gente não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Eu sou livre. E sou inabalável. Porque não temo a morte. Não temo o martírio. E jamais eles vão conseguir me calar. Jamais eles vão arrancar de nós a fé verdadeira. Porque nós somos nascidos de novo. E a nossa perspectiva é espiritual. E este mundo não nos pertence. O nosso desejo não está neste mundo. Não estão nestas coisas. Nós pelejamos sim para fazer a vontade de Deus neste mundo. Nós pelejamos sim para ir contra a cultura permissiva, anticristã, nociva para todo ser humano. Mas nós estamos de passagem. Nós somos peregrinos. A nossa pátria está nos céus. Mas vamos semeando. Vamos lançando. Vamos buscando testemunhar a respeito da salvação a todo aquele que estiver ao alcance da nossa voz. E pelejando no Espírito, nós vamos conseguir conquistar mais e mais pessoas para Deus. Que Deus te abençoe nesta luta. E que você se una conosco, como Igreja de Cristo, a pelejar pelo bem, a pelejar pelas coisas elevadas, por tudo aquilo que é justo, por tudo aquilo que é bom, por tudo aquilo que é santo, por tudo aquilo que é honrado, por tudo aquilo que é perfeito, por tudo aquilo que é justo, por tudo aquilo que é vivo. Que você possa se compadecer daqueles que jazem nas trevas, no engano e na deformação da sua conduta, da sua vida. Vamos anunciar. Vamos falar de Deus e anunciar o seu perdão para que possamos vencer o mal, para que possamos permanecer inabaláveis, pois grande é o nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. E na semana que vem nós vamos ver essa armadura. Do que é constituída essa armadura. Um beijo. Até de repente.